Olá, você que nos acompanha aqui no canal O Tempo. Nós separamos para você os melhores momentos de O Tempo News desta semana. Então, fique com a gente e saiba os principais fatos e análises que movimentaram a semana. É só continuar aqui. Um plano B de poder, esse seria o principal objetivo do ex-presidente Jair Bolsonaro com as últimas manifestações. A desse fim de semana na Avenida Paulista pode ter deixado ainda mais clara essa suposta ideia de adversários políticos. Em vários momentos do discurso, Bolsonaro fez o pedido: me dê metade do Congresso e metade do Senado e eu nem preciso ser presidente. Olha só. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Me processam, mas não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras, por ter assaltado o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por ter achado dinheiro no apartamento meu, ou ter um sítio em algum lugar, ou um apartamento na beira da praia. Me processam por uma fumaça de golpe. Que golpe é esse que até hoje o Mossad não está sabendo sobre ele? Bom, e esse discurso, gente, vem sendo adotado em quase todas as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Desde que deixou a presidência. O plano, segundo opositores, seria conseguir as prerrogativas para aprovar o impeachment de ministros do STF. Pois é, ontem, durante a manifestação, Bolsonaro admitiu a possibilidade de estar preso durante as eleições ou mesmo até morto, o que também vem afirmando com muita frequência. Um dos participantes do ato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não poupou críticas ao PT durante o discurso. Vamos acompanhar. Mas em 2 anos e 7 meses, destruíram tudo. Olha o prejuízo dos Correios, olha o que estão fazendo. E eu quero saber, eu quero que vocês me respondam se o Brasil aguenta. E eu vou dizer para vocês, o Brasil não aguenta mais a desfaçatez. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Aguenta ou não aguenta? É por isso que a gente quer ver fora o PT. Fora o PT! Quanto a possíveis apoios, o ex-mandatário do Palácio do Planalto ficaria do lado de candidatos do PL ao Senado e da chapa com partidos aliados, como União Brasil, PP, Republicanos, dando aí preferência por ao menos um nome do Partido Liberal em todos os estados e a quem se posicionar contra ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes. A expectativa de integrantes do PL é de que o partido eleja 22 dos 81 senadores e de chegar a 50, contando com outras siglas. As especulações são variadas, mas fato é que Bolsonaro já admite não voltar ao governo, mas continuar dando as cartas aí em Brasília, né, Larissa? Exatamente, e a gente pode compreender isso, né, André, com base nessas sonoras, nesses trechos aí da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e quando ele cita ali o fato de que quer continuar sendo o presidente de honra do PL, né, o presidente de honra e ainda o principal cabo eleitoral da direita hoje, né, ele vai acabar tendo permanecendo com esse poder de dar as cartas para decisões muito importantes. E, claro, a gente cita aqui a definição, né, bater o martelo
martelo ali sobre a definição do nome da direita que vai disputar a presidência da República no ano que vem. E é importante também a gente prestar atenção, pessoal, nessa fala, uma das primeiras falas dele que a gente ouviu aqui hoje no jornal, que foi a respeito de ele pedindo ali, né, o apoio da Câmara e do Senado, me dê uma parte ali da Câmara e do Senado, porque, né, o Congresso, se a gente pega numa perspectiva dos últimos anos e pegando ali principalmente o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi quando o Congresso ganhou muito poder de barganha, ganhou muito poder de pressão em função do pagamento das emendas parlamentares. Questão hoje, que até hoje, na verdade, vem causando aí polêmicas e muita repercussão, inclusive ainda é tema de debate no Supremo Tribunal Federal. A gente viu a audiência da semana passada acontecendo no Supremo Tribunal Federal, com representantes do governo, com especialistas, aquela audiência em que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara, decidiram não comparecer. Então, assim, é um tema que vem rondando aí, causando muita repercussão nos últimos anos, mas foi justamente também o que garantiu mais poder para esse Congresso, poder que a gente tem visto hoje, né? Basta ver, por exemplo, como que Hugo Mota e Davi Alcolumbre conseguiram ali o apoio das duas casas para derrubar o decreto do governo a respeito do aumento do IOF e também para criar mais cadeiras na Câmara dos Deputados. Então, a gente vai vendo isso, né, e vai vendo essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro querendo continuar ali, né, numa presidência de honra do PL e, claro, dando as cartas e batendo o martelo ali para definições importantes. E isso inclui, claro, as eleições do ano que vem, né, pessoal? Mas ele já mudou o discurso, como bem disse o André. Agora, Larissa e André, um ponto importante que eu percebi, a repercussão nas redes sociais, foi a falta do deputado Nicolas Ferreira, o deputado mineiro, nesse evento aí na Avenida Paulista, né? Mas o Nicolas fez uma publicação nas suas redes sociais, ele fez uma publicação no X, que ele falou o seguinte, ó, enquanto os poderosos negociam, famílias estão sofrendo. Anistia já, porque a justiça tem pressa. E ele justificou falando que não participou deste evento neste fim de semana porque estaria em um casamento, em uma celebração religiosa em Minas Gerais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conquistou uma vitória importante hoje com a aprovação no Senado do megaprojeto de lei orçamentária. O resultado veio após 2 dias de longas sessões e precisou do voto decisivo do vice-presidente, J.D. Vance, conforme exige a Constituição, depois de uma votação que terminou empatada em 50-50, apesar de uma maioria republicana de 53 dos 100 assentos. Na Flórida, onde visitou um centro de detenção, o magnata foi notificado da vitória e comemorou. Obrigado! Uau! Obrigado! Vocês sabiam, estavam esperando ouvir essas palavras maravilhosas. Elas são músicas para meus ouvidos, mas também me perguntaram como estávamos indo, porque sei que este é o horário nobre. Isso mostra que eu me importo com vocês, porque eu estou aqui e provavelmente deveria estar lá, mas nos importamos. Muito obrigado. A grande e bela lei, como Trump a batizou, vai regressar à Câmara, onde a vitória foi determinada, apesar dos democratas e de muitos republicanos contrários ao pacote, que inclui fundos para a política migratória, isenções fiscais e corte na cobertura médica. O texto prevê a prorrogação dos enormes créditos fiscais aprovados no primeiro mandato, elimina o imposto sobre gorjetas e inclui bilhões de dólares adicionais para a defesa e controle da imigração. O escritório de orçamento do Congresso, responsável pelas avaliações imparciais do impacto dos projetos de lei nas finanças públicas, estima que o déficit federal aumenta em mais de 3 trilhões de dólares até 2034. Para compensar parcialmente, os republicanos planejam cortar o Medicaid, o programa público
público de seguro médico do qual dependem milhões de americanos de baixa renda. Outros alvos são o Programa de Assistência Alimentar, o SNAP, e a retirada de incentivos fiscais para as energias renováveis, adotadas durante o mandato do ex-presidente Joe Biden. As medidas planejadas preocupam colegas de partido temerosos dos riscos eleitorais desses cortes importantes. Bom, e por outro lado, Trump vem perdendo aliados estratégicos. A relação entre Elon Musk e o presidente, por exemplo, mudou radicalmente nas últimas semanas. O bilionário sul-africano era um aliado e conselheiro do republicano, mas agora o presidente dos Estados Unidos não descarta a possibilidade de deportar dos Estados Unidos o homem mais rico do mundo. Eu não sei, vamos ter que dar uma olhada. Talvez tenhamos que colocar o Doge atrás do Elon. Você sabe o que é Doge? O Doge é um monstro que pode ter de voltar e devorar o Elon. Não seria terrível? Ele recebe muitos subsídios, Peter. Mas Elon está muito chateado que o subsídio sobre veículos elétricos vai ser encerrado. E sabe de uma coisa? Quem quer? Nem todo mundo quer um carro elétrico. Eu não quero um carro elétrico. Eu quero ter talvez gasolina, talvez elétrico, talvez híbrido, talvez um dia hidrogênio. Se você tiver um carro de hidrogênio, ele tem um problema. Ele explode. Vocês sabiam? No início do segundo mandato de Donald Trump, o fundador da Tesla e da SpaceX liderou o chamado DOGE, sigla para Departamento de Eficiência Governamental em inglês, depois de ter sido o maior doador de campanha nas eleições de 2024. Mas em junho, os dois entraram em conflito sobre um projeto de lei orçamentária federal e o empresário continuou fazendo críticas nos últimos dias. Pois é, e Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para colocar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e da energia limpa. O sul-africano também defendeu a formação de um novo partido político chamado Partido América, em tradução livre, caso o projeto, seja, portanto, aprovado. A crítica mais recente é sobre as restrições impostas pelo governo americano aos imigrantes. Na rede social, o Musk fez a seguinte enquete. A enquete ainda está no ar por lá, que eu vou pedir para colocar na tela para gente. Olha só, ele fala: a remoção de verbas para a execução de ordens federais de desacato à justiça é o cerne deste projeto de lei orçamentária. O objetivo nominal é a promoção de imigrantes ilegais, mas obviamente também permite muitos outros abusos de poder por parte do presidente. E aí ele pergunta: isso deveria ser permitido? Sim ou não? E o resultado da enquete agora é que quase 70%, estão dizendo que não. As pessoas, então, estão contra aí, votando não em relação a essa pergunta feita por Musk nas redes sociais. Mais de 382 mil votos, é muita gente participando mesmo. E nós vamos conversar agora com o José Luiz Niemeyer, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro, a quem eu dou boa noite, muito boas-vindas. Já agradeço pela participação aqui com a gente para poder entender. Agora, a gente costuma dizer, tem essa forma popular de se dizer que aí é briga de cachorro grande, professor? Como vai? Obrigado pelo convite, um abraço assinante do Tempo, gosto muito do jornal, sempre acompanho. Bem, é muito difícil falar de Donald Trump e ainda falar de Elon Musk. Nós não deveríamos estar falando de Trump, sim, porque ele foi eleito presidente dos Estados Unidos nas últimas eleições. Mas essa figura de Elon Musk, da maneira que ele foi apresentado à nova administração federal de Trump, foi uma maneira muito alternativa, muito pouco institucional. Aliás, o governo Trump também é um governo pouco institucional, que é um governo que vai e volta nos seus projetos o tempo todo. Então, ele tem, na minha visão, ele tem uma baixa aderência institucional. Isso é muito grave para a democracia norte-americana, para as instituições. Pode até ser que seja um governo que tenha um apoio, e foi bem eleito, tanto no colégio eleitoral quanto na população, mas Trump é decididamente um líder pouco institucional. E não é o único,
Nós temos muitos líderes hoje no mundo que são líderes pouco institucionais. O que é um líder pouco institucional? É um líder que, primeiro, ele não tem um partido político que responda pelo seu programa. Muitas das ações de Trump os republicanos não assinam embaixo, e muitas delas, né? Ele é quase um presidente alternativo. Ele faz críticas aos democratas e, ao mesmo tempo, recebe críticas de parte de lideranças republicanas. Talvez esse pacote que ele aprovou aí, talvez seja uma das ações mais próximas do Partido Republicano, que é um partido liberal do ponto de vista econômico, e essas ações do orçamento mostram isso. Diminuição de programas sociais, diminuição de impostos para determinadas classes sociais, isso é típico dos republicanos. Mas, na seara internacional, e com relação à imigração, essa política, quase uma guerra contra a imigração ilegal, uma guerra declarada ao imigrante ilegal, ou ao imigrante no geral, isso não tem a ver necessariamente com os republicanos. Então, Trump, ele é muito pouco institucional, e Elon Musk me parece uma figura nada institucional, uma pessoa que tem interesses econômicos e financeiros no governo e trabalha no governo. Não poderia ter aceito, nem poderia ter sido cogitado o nome dele, porque ele tem indústrias na área de tecnologia, mesmo indústrias na área automobilística, por exemplo, que estão ligadas ao governo, estão ligadas à possibilidade de aumento de déficit público, estão ligadas à possibilidade de subsídios para determinados negócios nos quais Elon Musk está inserido, as empresas estão inseridas. Então, tanto o presidente Trump peca na sua postura pouco institucional, como esse ex-aliado e agora parece que inimigo, Elon Musk, é uma figura também muito alternativa e pouco... Não, a gente não entende se ele é um empresário, se ele é ou só um empresário, se ele também tem ele gosta de participar da mídia o tempo todo, muito exibicionista, Elon Musk. O presidente Trump também é exibicionista. Então, os Estados Unidos da América, a principal potência deste planeta, ficou durante um tempo, até Elon Musk se transformar em persona não grata para o presidente Trump, os Estados Unidos da América, a administração passou muito por essa figura de Elon Musk naquela aliança que ele tinha com o Donald Trump. O governo do presidente foi mal avaliado pela maioria dos deputados federais. Um levantamento divulgado hoje pela consultoria Quest mostra que 46% desses parlamentares consideram o trabalho do petista negativo, contra 27% que consideram positivo, uma diferença bem significativa. Pois é, a gente tem até ali na tela, vou pedir para colocar novamente, para mostrar ali essa porcentagem que o André acabou de falar. Então, 46% desses deputados avaliam como negativo e antes, a última pesquisa, o último levantamento feito em 2024 era de 42%. Esse número avaliam como positivo, 27%. Eram 32%, caiu bastante. Regular, 24% e eram 26% em 2024. E ali 3%, né, não sabem ou não quiseram, não responderam, né? Antes, esse percentual era de 1%. E entre os deputados ouvidos, 32% dizem ser apoiadores do governo. Outros 27% se identificam como independentes, enquanto 32% se declaram de oposição. Já outros 9% não responderam à pergunta. Pois é, quando analisados separadamente, há uma distinção entre os grupos sobre avaliação do governo. Deputados nordestinos, por exemplo, continuam sendo os que fazem a melhor avaliação do trabalho de Lula, mas os percentuais de avaliação positivas, negativas e regulares estão muito próximos, dentro da margem de erro. Nas outras regiões do país, as avaliações negativas são bem mais altas. Vamos colocar aí na tela para a gente acompanhar. Avaliação da relação do governo Lula com o Congresso. Disseram ser negativa. 51% das pessoas que foram ouvidas disseram isso. Eram 43% em maio de 2024. Disseram positivo 18%, sendo que eram 22% em 2024. Regular,
30% e eram 33%. Não souberam ou não responderam 1% e era 2%. Está aí, portanto, essa avaliação feita hoje aí no que diz respeito à opinião dos deputados federais sobre o governo Lula na Síria. Pois é, André, e essa é a pior avaliação do governo federal desde o início do mandato em 2023, dentro da margem de erro, que é de 4,5 pontos para mais ou para menos. Conforme a pesquisa, a avaliação negativa do governo Lula cresceu, principalmente entre os deputados federais, que se consideram independentes. A alta é de 24 pontos em 2 anos. Subiu de 20% em 2023 para 44% neste ano. Já por outro lado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, é mais bem avaliado entre os governistas do que na própria oposição. 68% dos deputados consideram positiva a gestão dele. Mesmo aí com os recentes embates entre governo e Congresso, 77% dos deputados governistas avaliam positivamente o trabalho de Mota. Já por outro lado, apenas 47% da oposição o aprova. Pois é, a gente vai ver ali a tela então, ó, a última tela que a gente preparou aqui. Quem é favorito para eleições de 2026, né? O mesmo levantamento mostra que 50% dos deputados federais consideram um candidato de oposição ao governo do presidente Lula como favorito para ganhar as eleições presidenciais de 2026, enquanto 35% apontam Lula como favorito à reeleição. Pelo menos 15% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa feita e divulgada hoje. Está aí na sua tela, portanto, os resultados estão aí para você conferir. Pois é, e o nome mais citado para disputar as eleições de 2026, André, foi o de Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo foi mencionado por 29% dos entrevistados. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece na sequência, em seguida, com 13%. A pesquisa foi feita entre 7 de maio e 30 de junho deste ano, agora há pouco tempo. 203 deputados foram entrevistados, representando 40% da composição da Câmara em Brasília. Bom, e para nos ajudar aqui a entender, a analisar melhor os resultados desta pesquisa divulgada hoje, né, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor Leonardo Consentino, a quem eu dou Leandro Consentino, fazendo a correção, né, a quem eu dou boas-vindas aqui. E já começo fazendo uma pergunta, né? Nós temos aí, portanto, o resultado de mais um levantamento que não é tão favorável assim ao governo Lula, né? De certa forma, a gente pode dizer que isso já era esperado, né? Se a gente pensar aí nos últimos episódios envolvendo governo e Congresso. Boa noite para você. Boa noite, Cília. Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores do Tempo. De fato, era esperado porque essa pesquisa ela apenas reflete o que a gente já estava vendo nas pesquisas de opinião junto à sociedade. Então isso quer dizer que o Congresso, com mal ou bem, com todos os seus problemas, está funcionando como uma caixa de ressonância da sociedade. A mesma desaprovação que a gente vê na sociedade com relação ao governo parece estar sendo observada também pelos deputados, pelos nossos representantes ali no Congresso Nacional. O presidente Lula e o líder argentino Javier Milei voltaram a se encontrar hoje durante a cúpula do Mercosul em Buenos Aires e mais uma vez houve divergência de opiniões entre os dois. Pois é, e nos discursos durante o evento, quando Milei passou a presidência rotativa do Mercosul para Lula, os líderes confirmaram as visões opostas, né, sobre a importância e o papel do bloco econômico. Enquanto o brasileiro afirmou que o Mercosul protege os imigrantes, Milei criticou os integrantes, aliás, Milei criticou as restrições impostas aos membros para firmarem acordos fora do bloco, que comparou a uma cortina de ferro. Pois é, e Lula afirmou que o Mercosul é um bloco sólido e um porto seguro, de acordo com ele, para os países em meio às guerras comerciais. Quando o mundo se mostra instável e ameaçador, é natural buscar refúgio onde nos sentimos seguros. Para o Brasil, o Mercosul é esse lugar. Ao longo de mais de 3 décadas, erguemos uma casa com bases sólidas, capaz de resistir à força das intempéries.
conseguimos criar uma rede de acordos que se estendeu aos Estados associados. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. Momentos depois, Lula afirmou que toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Além disso, ao assumir a presidência do bloco, voltou a reforçar o compromisso do Mercosul com 5 propostas que ele pretende implementar até o fim do mandato. O próximo semestre deverá ser um período de muito trabalho. O Brasil assumiu a responsabilidade de sediar a COP30 em um momento de graves turbulências para o multilateralismo. O apoio dos companheiros do Mercosul e de toda a América do Sul será imprescindível. Já tive a oportunidade de apresentar em minha intervenção as 5 prioridades da presidência brasileira e nós vamos trabalhar para, primeiro, fortalecer o comércio interbloco e com parceiros externos. E eu estou convencido que haveremos de assinar o acordo com a União Europeia antes de terminar o mandato do Brasil. Segundo, avançar no enfrentamento à mudança do clima e na transição energética. Terceiro, promover o desenvolvimento tecnológico da região. Quarto, combater o crime organizado transnacional. E quinto, fortalecer os direitos dos nossos cidadãos com participação social. Foram adotadas aqui em Buenos Aires declarações importantes que a presidência brasileira se compromete a retomar e aprofundar. Estudaremos com carinho e muito afinco a possibilidade de criar uma agência contra a criminalidade organizada transnacional, como proposto pela Argentina. Também daremos seguimento à declaração sobre integração e segurança energética. A exploração unilateral de recursos naturais nas Malvinas, que condenamos hoje, sinaliza que a América do Sul não permanecerá à parte na corrida global por fonte de energia. Precisamos enfrentá-la unidos. Como disse na reunião do Fórum CELAC-China em Pequim, cabe somente a nós, mesmo decidir se seremos grandes ou pequenos. Bom, e esta é a primeira vez que Lula visita a Argentina, que é o maior parceiro comercial da América Latina, né? A primeira vez dessa visita desde dezembro de 2023, quando Milei assumiu aí a presidência do país. Só que não houve reunião direta entre os dois, conforme a agenda divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E logo após a reunião com Milei, Lula visitou a ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar após ser condenada a 6 anos de reclusão por administração fraudulenta em detrimento do Estado. A visita de Lula a Kirchner durou aí cerca de 50 minutos. Enquanto ele esteve preso, entre 2018 e 2019, Lula recebeu a visita de Alberto Fernandes, na época candidato peronista, e de quem Cristina viria a ser vice-presidente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também esteve na Argentina, disse que teve ótimas conversas com outros ministros e com a intenção de firmar acordo com a União Europeia. Conversa ótima com os ministros do Uruguai, Paraguai e Argentina, todos muito favoráveis à integração, todos mencionaram a oportunidade de coalizão em torno do objetivo de firmar o acordo com a União Europeia, sem excluir outros acordos, evidentemente, mas vendo ali uma oportunidade importante para o Brasil se inserir nesse terceiro bloco que está hoje exprimido entre China e Estados Unidos. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, afirmou que a bancada do partido, formada por 88 deputados, votará
contra a perda do mandato da deputada Carla Zambelli. Segundo o congressista, a orientação partiu do presidente da sigla, que foi Valdemar da Costa Neto. Vamos acompanhar o que diz. Estará ao lado de todos seus soldados, por mais feridos que eles estejam. A nossa deputada Carla Zambelli atravessa esse momento de dificuldades e de decisões importantes, mas a liderança do PL, inclusive temos orientação do nosso presidente do partido, que no momento oportuno, como líder do partido, eu vou reunir toda a nossa bancada e nós fecharemos questão com toda a nossa bancada para votar pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli. O PL não abandona nenhum dos seus soldados no momento de batalha. E além disso, toda a direita, Raul está junto, diz aqui o nosso sargento Faú, que é do PSD. Nós temos aqui, eu acho que deputado de outros partidos também está ali, doutor Frederico, União Brasil, deputado... progressistas, deputado Alan Garcês e outros. Nós vamos conversar com os líderes e nós vamos estar ao lado da nossa soldada ferida, guerreira, Carla Zambelli, em todos os passos que lhes são garantidos pelo regimento interno da Casa, e nós vamos lutar pelo mandato de uma mulher, a mais votada na última eleição do Brasil, de todo o nosso país, o quanto é difícil o espaço na política para as mulheres, a Bia aqui, a deputada Silvia representando as mulheres, esse espaço tão sonhado, tão conquistado, nós não podemos deixar a nossa querida Carla Zambelli desamparada, diferente do que alguns quiseram colocar que o PL desampararia. E não é só porque é Carla Zambelli, é porque nós agiríamos dessa forma com toda a nossa bancada. Nós jamais vamos abandonar nossos soldados em campo de batalha. Aí o posicionamento, portanto, do PL, né? E quem tem mais informações sobre este assunto pra gente, direto de Brasília, é a repórter Lara Alves. Boa noite para você, Lara. O líder do PL na Câmara teria, inclusive, sugerido aí um regime alternativo para Zambelli, né? Exatamente, Síria. Boa noite para você, boa noite também para o André, para a Larissa e todos que estão conosco nesta quinta-feira. Pois é, ontem foi um dia bastante significativo e importante para o PL em relação ao processo de cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que corre aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, vale lembrar, esse processo se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, logo pela tarde, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, marcou essa coletiva de imprensa, chamou alguns deputados do partido que estavam aqui na Câmara. É importante dizer que a gente teve uma semana um pouco mais esvaziada, então não eram todos os deputados que estavam, mas os que estavam naquele momento foram com ele participar dessa coletiva de imprensa e demonstrar apoio a Carla Zambelli. E quem também participou foi o Fábio Pagnozzi, que é o advogado da Carla Zambelli. Ele recém assumiu a defesa da deputada. Bom, eles apresentaram ali algumas questões. É muito importante a gente destacar esse trecho da fala do Sóstenes, em que ele diz que o PL não abandona nenhum soldado, porque existe aqui nos bastidores da Câmara dos Deputados uma avaliação de que o partido costuma abandonar ali pelo meio do caminho algumas figuras que começam a se mostrar um pouco problemáticas. Então, aconteceu isso, por exemplo, com Joyce Hasselmann, com Daniel Silveira e agora com Carla Zambelli. Inclusive, nos últimos meses da deputada, ela era sempre vista bastante sozinha, caminhando sozinha, participando das sessões bastante solitária aqui na Câmara dos Deputados. Pois bem, Sóstenes disse que ela não será abandonada. Disse que a orientação de fechar questão para que todos os deputados do partido votem contra a cassação de Carla Zambelli foi uma orientação que veio de cima. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão dos decretos do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A medida suspende tanto as normas que foram editadas pelo presidente Lula, quanto o decreto legislativo aprovado pelo Congresso. E Moraes ainda designou a realização de uma audiência de conciliação, isso no próximo dia 15. Essa audiência vai ser no tribunal
com todos os envolvidos neste caso. O encontro tem o objetivo de buscar uma saída negociada para a crise que envolve aí a elevação das alíquotas do IOF. E deverão estar presentes as presidências da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, além da Procuradoria-Geral da República e a Advocacia Geral também. E após a reunião, segundo a decisão do próprio ministro, vai ser analisada a necessidade de manutenção da medida liminar concedida. Moraes afirmou que existem fortes argumentos sobre a razão da imediata suspensão dos decretos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, ele afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, demonstra aí sintonia com o desejo da maioria dos deputados. Ele também demonstrou abertura a um diálogo institucional. Ele fez um post, né, se manifestou por meio das redes sociais. Vamos ver aí o que ele disse, o que ele escreveu, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Olha só, palavras dele. A decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e também da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia. Palavras, portanto, do presidente da Câmara, Hugo Mota, aí manifestando por meio de um perfil nas redes sociais. O ministro-chefe da AGU, o Jorge Messias, né, ele também postou aí em uma rede social que o princípio da separação dos poderes se destacou como o verdadeiro triunfador na decisão de Moraes. Ele também disse que o presidente Lula reafirma aí o compromisso dele, né, em manter diálogo respeitoso com os poderes constitucionais. Vamos ver também o que diz aqui essa publicação dele, portanto, do Jorge Messias. Ele fez um texto um pouco maior aí em sua rede social. Começou da seguinte forma, ele começou dizendo que o princípio da separação dos poderes se destaca como o verdadeiro triunfador na decisão proferida hoje pelo Supremo. A democracia exige que os diferentes poderes atuem de maneira independente. A harmonia entre eles é um elemento que requer dedicação e comprometimento de todas as autoridades. O presidente Lula reafirma o compromisso em manter um diálogo respeitoso com os poderes constituídos e é fundamental ressaltar. Ainda sigo aqui com as palavras de Jorge Messias, né? Ele segue dizendo, é fundamental ressaltar que a questão fiscal não é de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, mas sim um dever que cabe ao Estado brasileiro em sua totalidade. Tenho plena confiança de que as ações do Poder Executivo estão em sintonia com a condução apropriada da política tributária e econômica do país. Finaliza dizendo, continuaremos a buscar a conciliação como sempre fizemos, mantendo-nos abertos ao diálogo, portanto, palavras de Jorge Messias, né, que é ministro-chefe da Advocacia Geral da União. A AGU, por sinal, que por meio de nota se manifestou também e afirmou que entendeu que o ministro Alexandre de Moraes considera razoável e plausível a argumentação da União sobre a violação do princípio da separação de poderes. E, além disso, afirmou ainda ser necessário esclarecer a dúvida levantada pelo Congresso Nacional sobre um possível desvio de finalidade dos decretos presidenciais, especialmente em razão do caráter fiscal destas medidas. Outra manifestação foi da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela disse esperar que a audiência marcada com o ministro resulte em uma solução negociada sobre o IOF e afirmou também que o governo agiu com responsabilidade para cumprir o arcabouço fiscal. Vamos acompanhar, então,
o que disse a Gleisi Hoffmann, que também fez um post aí na rede social, se manifestou também por meio de uma rede social, né? Ela começa dizendo ali o seguinte: vamos aguardar que a audiência marcada pelo ministro Alexandre de Moraes resulte em uma solução negociada sobre o decreto do IOF. O governo do presidente Lula não tem nenhum problema em conversar com o Congresso e com o STF. Sempre buscou o diálogo nesta e em outras questões. O que é preciso ficar claro é que o governo agiu com responsabilidade para cumprir o arcabouço fiscal aprovado pelo Legislativo. Importante lembrar, ainda segue aí o texto da ministra, importante lembrar que com a suspensão do decreto do IOF fica mantida a necessidade de contingenciamento de recursos orçamentários, impondo um ritmo mais lento à execução de todos os tipos de despesas do orçamento da União. Por fim, temos a certeza de que a justiça tributária é o melhor caminho para o país e também para as contas públicas, de forma que não sejam impactados os direitos do povo e também dos trabalhadores. Escreveu, portanto, em uma rede social a ministra. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se manifestou. Ele elogiou a atuação do STF em decisões recentes, incluindo a suspensão dos decretos do IOF. E Haddad ainda negou aí a existência de crise entre os poderes. Bom, tudo volta, portanto, na estaca zero, né? A medida suspende tanto aí as normas editadas pelo presidente Lula, quanto os decretos legislativos aprovados pelo Congresso. E com a decisão, então, fica mantido o estágio atual, em que as alíquotas do IOF permanecem as anteriores à elevação do tributo. Volta lá a zero, então estaca zero, tudo no jogo 0-0. A partir de 24 de julho, aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais no INSS vão começar a receber ressarcimentos. Para receber o dinheiro, é necessário aceitar o acordo com o INSS. E aí você vai poder aceitar por meio do aplicativo Meu INSS, pelo telefone da central, o número é 135, ou também, para quem preferir, para quem achar mais fácil, né, a pessoa pode ir presencialmente em uma agência dos Correios. E nós preparamos uma tela para mostrar para você uma arte e resumir um pouco deste acordo. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que significa aí esse ressarcimento, né? Então, dia 24 de julho, 24 agora, é a data que os aposentados pensionistas, né, que foram alvo aí de fraude, né, que tiveram descontos indevidos no contra-cheque, vão começar a receber esse dinheiro. E no total, gente, vão ser contemplados 1 milhão de aposentados ou pensionistas a cada 15 dias, e essa data começa a contar, portanto, de 24 de julho, né? Depois, em 15 de agosto, é quando o plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento virtual, deve começar a análise sobre a homologação desse acordo, né? Então, fiquem de olho nessas datas, são datas importantes, todos esses pagamentos eles devem ser feitos ainda neste ano. Muita gente questionando, muita gente perguntando, né, que sem saber, as pessoas meio perdidas, quando que esse dinheiro vai cair em conta? Então, o que tudo indica é que esses pagamentos devem ser feitos ainda este ano e em parcela única, viu? Vai estar acrescido aí também, vão ser acrescidos juros, correção monetária diretamente na conta bancária que o beneficiário informou ali, né, a conta bancária que ele já recebe. Então, todo esse dinheiro vai ser devolvido, vai ser ressarcido nesta conta bancária. E o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, ele explicou que esse acordo foi costurado por várias entidades e órgãos para garantir o pagamento imediato e sem restrições. Vamos acompanhar. O governo precisava da concordância do Supremo garantindo a constitucionalidade desses pagamentos. Ele precisava da manifestação da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, com a participação da AGU, do INSS e do Ministério da Previdência Social. A OAB também entrou, a Ordem dos Advogados do Brasil, através do Conselho Federal da Ordem. Portanto, foi feito um grande consenso nacional para garantir o acordo fosse, por essas entidades todas,
assinados para que fossem submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Então, hoje o ministro Dias Toffoli deu o ok, deu o aval, homologou o acordo. Então, é um dia de alegria para todos nós, principalmente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente Lula, que foi ele que me delegou a tarefa de garantir esse ressarcimento aos aposentados. Foi no seu governo que esse esquema foi desbaratado. Fomos nós que suspendemos todos os ACTs, todos os acordos de cooperação técnica. Somos nós que estamos investigando todas as entidades e agora somos nós que vamos garantir que esse dinheiro seja ressarcido, que volte ao bolso dos aposentados e pensionistas. E o acordo prevê que os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 sejam ressarcidos administrativamente, ou seja, sem a necessidade de uma ação judicial. E para isso, eles vão ter que aderir ao pacto. O ministro Volney Queiroz explica então melhor essa situação. Ficou decidido um prazo prescricional, ou seja, a partir de 23 de abril de 2020, começa a contar o prazo desses ressarcimentos. As pessoas que entraram na justiça contra os ressarcimentos indevidos, os descontos indevidos, antes do prazo da operação sem desconto, ou seja, em 23 de abril de 2025, eles permanecem com as ações abertas, podendo a justiça tocar essas ações, e os honorários advocatícios foram estabelecidos em 5%, e a partir do dia 23 de abril de 2025, quando iniciou a operação sem desconto, tem que haver uma escolha. O aposentado ou pensionista que optar pelo caminho administrativo, ou seja, aquele que o governo quer pagar, quer fazer de forma célere, de forma rápida, de forma garantida o seu ressarcimento, ele abre mão de entrar na justiça. Essa é a forma que o governo encontrou de fazer esse ressarcimento de forma rápida e sem travar a justiça com milhões de processos. Segundo o ministro da Previdência, Volney Queiroz, mais de 2 milhões de beneficiários estão aptos a aderir ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. E ele reforça que o INSS não faz nenhum tipo de contato aí com os usuários. O INSS, ele não manda e-mail, o INSS não manda WhatsApp, o INSS não telefona. Então, o contato tem que ser feito pelo aposentado ou pensionista através dos canais oficiais. O Meu INSS, que é aquele aplicativo da internet, o 135, que é a central do INSS que atende o telefone, ou então diretamente nas agências dos Correios. O governo disponibilizou 5.272 agências dos Correios. Os Correios treinaram seus funcionários e o atendimento poderá ser feito por esses 3 canais. O aposentado ou pensionista procura um destes 3 meios, inicia o ressarcimento. Ele entra lá e diz que autorizou ou não autorizou aquele desconto. Se ele diz que o desconto não foi autorizado, ele recebe, então, um extrato daquilo para ele guardar, se ele quiser, e automaticamente as entidades são notificadas para que possam apresentar esses documentos. Na hora que a entidade não apresenta o documento, silencia com relação àquele aposentado ou pensionista, automaticamente esse aposentado ou pensionista já está em condições de receber o ressarcimento. Naqueles casos onde as entidades apresentam documentos, apresentam assinatura, apresentam a ficha de filiação do associado, esse documento volta para o associado e o associado tem que voltar à agência ou voltar ao Meu INSS para conferir e dizer se reconhece aqueles documentos. Mas vai valer a palavra do aposentado. Se ele segue dizendo que não reconhece e que não aceita aquela assinatura ou aquele documento como sendo seu, ele então passará a compor também esse contingente que vai receber o ressarcimento, só que demorará mais, porque é um passo seguinte. Primeiro, vão receber aqueles que as entidades não contestaram, não apresentaram nenhum tipo de documento. Esse contingente já soma 2.160.000. Então, no dia de hoje, já tem
2.160.000 aposentados e pensionistas em condições de receber o ressarcimento. E por hoje é só. Até a próxima semana.